E ela também, numa das respostas, chegou a dizer que, aparentemente, as tropas russas estariam perdendo um pouco do vigor, porque não estariam avançando na velocidade que, em tese, deveriam avançar. Vamos só pegar... Isso aí é uma versão da Casa Branca. Agora vamos pegar os fatos. Kiev está novamente, neste instante agora, já decretada a sua situação pelo prefeito da cidade, do toque de recolher, que vai até quarta-feira, às 7 horas da manhã. Serão 47 horas de toque de recolher, praticamente 2 dias. A Mariupol está completamente sitiada agora pelas tropas russas e com dificuldades, inclusive, de qualquer possibilidade de corredor humanitário. Ou seja, há um avanço significativo das tropas russas sobre a Ucrânia. O que parece é que, além do impasse nas negociações entre Rússia e Ucrânia, das delegações diplomáticas dos dois países, a visão americana também distante da realidade, porque se o prefeito de Kiev decreta toque de recolher e se Mariupol, nesse momento, está inclusive ouvindo dos russos para que se renda, a situação parece bem diferente do que a Casa Branca está respirando nesse instante, ou que não quer comentar ou não pode comentar. Bom, agora são 4 horas e 13 minutos, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais, Augusto Teixeira, ele que é professor da Universidade Federal da Paraíba e vai nos falar um pouquinho mais sobre a situação. Professor, bem-vindo uma vez mais aqui a esta cobertura especial da Jovem Pan. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Pietro. É uma satisfação imensa estar aqui com os senhores. Professor, vendo o que a Jen Psaki está dizendo agora na Casa Branca, a Casa Branca está com distância muito grande da realidade ou isso é, digamos, o que ela pode dizer? Porque o trabalho dela não é dos mais fáceis, convenhamos. Ela tem limitações do que ela ouve, do que ela pode dizer e se é que ela foi informada devidamente pelas autoridades militares ou do Departamento de Estado, que é quem coordena qualquer esforço em política externa americana. Mas ela dizer que, olha, aparentemente as tropas russas não estão conseguindo avançar, sendo que eu tenho de novo um toque de recolher em Kiev e Mariupol completamente sitiada, não faz muito sentido, né? Pois é, a fala dela, ela reverbera fortemente uma impressão por parte de analistas nos Estados Unidos, especialmente ligados a think tanks, no qual a Rússia estaria fundamentalmente paralisada, ou seja, teria perdido o momentum e o ímpeto da ofensiva e se encontraria nesse contexto em um momento de possível exaustão no decorrer da guerra. Eu acredito que isso é muito uma bolha de ressonância, uma discussão, um entendimento compartilhado por aqueles que têm uma motivação política claramente em relação ao próprio conflito. Como você bem coloca, a característica das conduções das operações militares até o momento não tem sido necessariamente de invasão às cidades e varrer casa a casa, como foi, por exemplo, na segunda batalha em Fallujah, no qual os Estados Unidos desalojaram parte da insurgência iraquiana naquela principal cidade. Por outro lado, o que a gente está vendo na Ucrânia é, primeiramente, um avanço rápido no sentido de conquistar porções significativas do território estrategicamente vinculados ao Mar Negro e à própria fronteira russa, que permite uma redução da linha logística, da distância no abastecimento logístico dos meios ofensivos russos, mas também o processo de envolvimento e cerco de grandes cidades, como, por exemplo, ocorreu em Kharkiv, Kherson e agora em Mariupol, que é, de certa forma, talvez a cidade ou o exemplo mais sintomático disto. Por outro lado, o fator que a representante americana coloca, no sentido de tentar perceber a Rússia como um ator fragilizado, que está perdendo, tem um componente político essencial importante, que é o fato de que, na guerra, o moral das tropas, tal como o apoio público em relação ao conflito, é fundamental, seja para aquele que resiste, que tenha o apoio da população e da comunidade internacional para resistir, como propriamente do combatente. Então, existe sim um movimento de amplificar as perdas russas no conflito, mas quando nós olhamos para o mapa de situação e observamos a presença russa no território ucraniano, que já tem uma porção significativa da porção a leste do país, a leste do Rio Dnipro, você tem uma situação que é desesperadora para a perspectiva da defesa. Porque, professor, um outro detalhe aí, o senhor fez menção, por exemplo, à operação militar americana no Iraque também. Eu há pouco fiz uma comparação entre a posição russa na Ucrânia dos americanos no Iraque, porque nenhuma condenação internacional, nenhum movimento diplomático conseguiu parar os Estados Unidos naquela busca insana e inglória, porque nunca encontrou as armas
de destruição em massa que julgava existir no Iraque. Aliás, o próprio chefe do Departamento de Estado naquele momento, o general que, aliás, faleceu recentemente, né, que foi um dos heróis americanos em guerras militares recentes, e ele falava que foi, inclusive, enganado pelas autoridades americanas sobre a defesa que ele fez, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU, de que os Estados Unidos deveriam, sim, invadir o Iraque. Mas o que nós temos nesse momento, nessa realidade, é a Rússia também avançando a despeito de todos os apelos internacionais, de tentativas diplomáticas ou até das sanções. Eles não estão fazendo o que o senhor está dizendo, a exceção de provavelmente pode ser que algumas cidades, sim, essa busca de porta a porta, ou seja, de desalojar a população civil. Os bombardeios fazem isso, sim, mas não é uma operação, digamos, de infantaria pesada como os americanos usaram com os fuzileiros em Fallujah, que o senhor citou. Agora, eles estão, de alguma forma, inviabilizando a Ucrânia, porque o cerco a Kiev é uma coisa muito importante. Essa situação agora em Mariupol, com o porto de Mariupol, também é outra questão econômica muito importante. Os bombardeios mais a oeste da Ucrânia, próximo a Lviv, na fronteira com a Polônia, por onde, digamos, essa ajuda militar deve estar entrando na Ucrânia, também começaram a ser observados pelos russos. É uma inviabilização do país. É essa a estratégia militar russa? Existe um componente econômico na estratégia militar russa, como muito bem colocado por você, Piotr. Se nós observarmos o emprego mais recente de armas de precisão, em particular mísseis, sejam eles lançados de submarinos no Mar Negro, mas também da aviação das forças aeroespaciais russas, veremos que existe aí uma seleção de alvos voltada a produzir um efeito estratégico. O que isso significa? Voltada a quebrar a capacidade do inimigo de perdurar na ação. Então, se nós observarmos, e é a título de exemplo, o emprego anunciado pela Rússia do míssil Kinzhal, que é um míssil super hipersônico, ou seja, ele voa além da velocidade do som várias vezes, ao menos Mach 5, tem-se aí, obviamente, como seleção de alvos, um repositório grande de munições, armas por parte da Ucrânia. Ou seja, você tem a destruição de instalações militares importantes para a sustentação do esforço de resistência, tal como uma destruição de alvos industriais ligados ao complexo industrial militar ucraniano, que, em virtude da sua relação na União Soviética, herdou uma indústria de defesa bastante interessante, que vem sendo utilizada pelo país para continuar com o processo de resistência contra a invasão russa. Então, sim, esse é um aspecto extremamente interessante do conflito, porque os russos, apesar da perspectiva ocidental tradicional de que eles estão perderam timing, perdendo momento, eles, de certa forma, a partir da segunda semana, já se verifica uma alteração na forma com que ocorre a condução das operações, ou seja, entendendo da necessidade de preservar o espaço conquistado, reforçar a posição, controlar a população civil e degradar as condições de combate por parte da Ucrânia. É por isso que é interessante observar que a estratégia, até o momento, de não fazer invasões dentro de cidades em grande medida, em particular as grandes cidades ucranianas, ela é interessante na perspectiva de jogar com o tempo, na perspectiva de se cortar essas cidades da comunicação com o mundo exterior e fazê-las serem submissas ao interesse russo, através, obviamente, da impossibilidade de resistência. E isto, obviamente, poupa, por um lado, a pessoal russo em termos de baixas, mas, por outro lado, tem um elemento psicológico extremamente importante, que é depreciar a capacidade e a motivação da população em continuar resistindo em virtude de condições humanitárias deploráveis. Então, isso, em grande medida, tende a contribuir com o processo de que, olha, os russos talvez eles possam ter esperado uma operação mais rápida, mas eles se adaptaram a um cronograma muito mais longo do que possivelmente colocado originalmente. Isso nós conseguimos observar com grande clareza. Professor, só para fazer menção, o professor fez menção ao uso de mísseis hipersônicos pela Rússia, que já teriam sido usados em pelo menos 2 oportunidades. Esses mísseis têm velocidade de até 6.000 km por hora, atingem alvos a 2.000 km de distância, até 2.000 km de distância,
e dada essa velocidade, eles são quase imbatíveis para uma defesa antiaérea. Se a gente lembrar a ajuda americana do Ocidente, é justamente com equipamentos para defesa antiaérea. Esses mísseis seriam capazes de, digamos, passar ao largo dessa defesa antiaérea e atingir seus alvos. Um dos alvos, inclusive, foi um depósito de combustível dentro da lógica de minar a questão da infraestrutura a ucraniana dentro dessa escalada militar. Agora, eu fiz menção à escalada, professor, porque ao usar equipamentos, a supremacia russa militar sobre a Ucrânia era evidente desde qualquer começo de guerra. Antes da guerra, isso todo mundo tinha absoluta convicção. Houve um questionamento se os russos estavam usando os equipamentos melhores, se tinha gente realmente capacitada dentro dessa narrativa, dessas versões que o Ocidente tem construído para tentar contar uma história diferente do que os fatos têm mostrado, porque os fatos mostram uma Ucrânia cada vez mais destruída. Essa escalada no uso de equipamentos de ponta, aliás, o presidente Putin chama esse míssil de invencível, porque ele consegue driblar justamente essas baterias antiaéreas. É um momento de uma nova forma da Rússia combater a guerra, ou pode ser também digamos, eu não vou usar a expressão desespero, mas algo que, olha, precisamos ir para o plano B, uma coisa mais dura e mais forte para destruir esses alvos ucranianos? Isso, existe uma interpretação por vários analistas americanos de que a Rússia estaria passando por um momento de ter seus meios exauridos no esforço ofensivo, ou seja, a munição convencional, voltada essencialmente a apoio de fogo, etc., estaria reduzindo em termos de estoque e disponibilidade para as Forças Armadas russas, o que estaria explicando o emprego desse tipo de sistemas de armas mais caros e, em geral, voltado a teor estratégico. Entretanto, se nós observarmos a própria característica da guerra e a condução russa da mesma nas últimas semanas, veremos que existe um aumento progressivo de apoio de fogo, de emprego de artilharia contra centros urbanos, inclusive, não apenas Mariupol. Tem-se também o aumento do emprego de capacidades de missilísticas, em particular apoiados aí por parte de submarinos russos, navios de superfície, mas também da sua aviação aeroespacial, e, em grande medida, isto voltado, ao meu ver, essencialmente a objetivos estratégicos dentro da campanha, não necessariamente apresentando um desespero ou uma escalada para aquilo que a Rússia teria de melhor, no sentido de que não teria como continuar o processo de ataque ou de ofensiva contra a Ucrânia. Piotr, se nós observarmos, apesar da massa que foi reunida nas fronteiras da Ucrânia e agora se fazem presentes nos campos de batalha no país, nós podemos ter como claro de que a Rússia possui reservas. Existe sim um problema com a conscrição, mas eles têm uma população imensamente superior àquela população da Ucrânia e uma população com serviço militar ativo, em grande medida, grande, que poderá vir a ser mobilizada em momentos posteriores do conflito. O que já tem ocorrido é a realocação de tropas de outros ambientes operacionais de interesse da Rússia, como a Ossétia do Sul, por exemplo, para o contexto da Ucrânia, mas como também a movimentação de unidades militares de outras regiões de comandos conjuntos unificados da Rússia. Isto mostra que a Rússia tem estofo para continuar agindo na busca da consecução dos seus objetivos políticos da guerra, o que, em grande medida, destoa da narrativa ocidental de que a Rússia estaria prestes a um colapso e que o próprio regime do presidente Putin poderia sofrer um golpe de Estado na perspectiva de ter aí opositores contrários à guerra e aos efeitos que ela produz dentro do próprio país. Professor, só rapidamente, e ao mostrar avanços militares dentro da Rússia, recuperar essa força que em tese pelo menos estava sendo questionada pelo Ocidente, ele começa até a ganhar apoio interno também, inclusive do seu grupo mais próximo, que esta era outra alegação de que o Ocidente estava dizendo que Putin estava perdendo apoio entre os seus mais próximos. Vitórias em guerra ganham apoio interno também, não é? Com certeza, Piotr. Você tem um fenômeno do rally around the flag, ou seja, as pessoas elas tendem a se reunir, se agrupar em torno da bandeira. Para Putin isso é essencial. Não à toa,
no começo dessa semana, no final da semana passada, ele realizou um comício gigantesco no estádio de futebol, exatamente voltando a tentar massificar o apoio em relação à guerra. Quando nós observamos o emprego desse tipo de armamento por parte da Rússia, ele não apenas serve como um teste, dado que você tem um míssil hipersônico de cruzeiro colocado numa situação de emprego real e que funcionou de acordo com aquilo que era previsto, como isso sinaliza não apenas capacidade, mas interlocução estratégica para com a OTAN e os Estados Unidos, mais precisamente. Por quê? Este tipo de armamento que a Rússia possui com tecnologia nativa detém um elevado grau de precisão, para além do alcance bastante estendido, como bem colocado por você. Então, quando nós observamos a Rússia começando a utilizar esse tipo de armamento, ela denota uma capacidade de produzir estragos ou efeitos estratégicos contra países talvez mais poderosos. E aí tem uma característica que a gente não pode esquecer, e aí a sua referência à guerra do Iraque foi essencial. Quando a gente olha para a guerra da Ucrânia hoje, tem-se quase muito pouca imagem de infantaria povoando o ambiente de operações, e muito mais de infantaria embarcada, sendo, por exemplo, reforçada por forças de resistência ucranianas.